pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana. Estamos trabalhando juntos a nossa disciplina e hoje nós vamos seguir com mais um tema super especial aqui para a sua formação, que é o trabalho em equipe e seus benefícios. E para falar sobre esse assunto, eu conto com a presença da gestora de grandes equipes, inclusive, a Thaisa Vieira. Tudo bem, Thaisa? Seja bem-vinda. Tudo jóia. Muito obrigada pelo convite, Luciano. Muito legal. Thaisa, para a gente começar aqui a nossa conversa, né, a nossa aula, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Eu comentei com o pessoal que você tem uma experiência rica como gestora de equipes, que é uma forma de se olhar para as equipes, mas também você atua fortemente em equipe, né? Então você tem aí os dois lados dessa mesa, vamos dizer assim. Então eu queria que você comentasse aqui com o pessoal um pouco dessa trajetória. Bom, Luciano, eu venho da área do varejo, né? Uma área comercial. Meu primeiro emprego foi no varejo, então eu iniciei lá como operadora de caixa. E essa empresa me trouxe grandes oportunidades de crescimento, né? Então ali eu fiz a minha carreira profissional. Eu sempre falo isso porque ali foi minha escola mesmo, né? E então eu atuei desde operadora de caixa até gerente comercial. E quando eu iniciei como gerente no meu primeiro emprego, para mim foi assim desafiador, né? Foi bem difícil, primeira experiência. E além de tudo foi transferida por uma outra loja da mesma rede com o triplo de pessoas que eu conduzia nessa loja, né? Então para mim assim foi muito desafiador, mas eu aprendi muito. Depois disso atuei também como gerente de loja, uma loja de shopping menor, com uma equipe menor, também muito desafiadora, tá? Porque não é porque uma equipe é pequena que ela é mais fácil de conduzir. Atuei também na área educacional com grandes equipes, né, numa parte um pouco mais operacional, mas uma grande quantidade de pessoas envolvidas. E atualmente aí trabalho integrando uma equipe, né, dentro também da área educacional. Então, tenho uma grande experiência, já passei por muita coisa, muitos desafios, mas com certeza muito aprendizado, Luciano. Thaisa, e quando você comenta aqui assim, de grandes equipes, você está falando de qual número de pessoas? Bom, no meu primeiro emprego, quando eu atuei como gerente de loja, 50 pessoas. Quando eu fui transferida, foi para 150. Quando eu fui para a área educacional, eu já tinha aí uma base de 250 pessoas aí. Claro que tinha uma gestão mais direta, né, sobre essas pessoas, mas eu estava ali como responsável por essas áreas também. E sempre o desafio de mobilizar as pessoas para atuar em equipe, né? Exato, claro, sempre com o objetivo de buscar os melhores resultados. Não é uma tarefa fácil, Luciano. Legal, então, pessoal, vocês já perceberam aqui o calibre, né, a experiência, a expertise que a Thaisa nos traz, tanto quanto gestora de equipes, de pequenas equipes, grandes equipes, mas também atuando em equipe, né, com seus pares e membros, né, que formaram aí e formam, né, os seus pares de trabalho. Thaisa, a pergunta que eu faço para você, qual que é a importância de se trabalhar em equipe hoje, tanto para as pessoas, os profissionais, né, nossos estudantes, futuros profissionais, e também para as empresas, né? Por que as equipes hoje estão tão em alta, né? Acho que globalmente falando, né? Fala-se tanto nas equipes. Sim, hoje quando a gente olha uma vaga, né, um recrutamento aí de uma empresa, uma vaga que está disponível, geralmente tem lá, né, necessário habilidade de trabalhar em equipe. Por que a empresa solicita isso? Porque trabalhar com pessoas não é fácil, né, Luciano? Nós temos grandes personalidades ali dentro, diferentes. As pessoas, elas trazem uma bagagem familiar, cultural muito grande, né? E quando a empresa solicita, então, que tem essa habilidade de trabalhar em equipe, é porque ela espera uma relação social que seja agradável, que essa pessoa ela trabalhe buscando os melhores resultados, né? Então, para a empresa isso é muito benéfico, porque está muito mais do que comprovado que trabalhar em equipe traz resultados muito maiores, mais satisfatórios para a empresa, né? Além de estar desenvolvendo ali o
o profissional que está ali atuando. Já para o indivíduo, é muito importante esse trabalho primeiro, eu sempre falo como primeiro mesmo, porque é a relação social, sim, as pessoas estão te conhecendo, você está conhecendo pessoas diferentes, com personalidades diferentes, e você precisa calibrar tudo isso para que você consiga também entregar os melhores resultados, né? Também não é uma tarefa fácil para o indivíduo, né? Nós temos pessoas muito diferentes trabalhando. Mas eu digo que essa é uma vantagem, né? Quando nós temos pessoas com personalidades diferentes, com um único objetivo, essa equipe ela tem a oportunidade de entregar excelentes resultados. Então é natural, por exemplo, eu já trabalhei num grupo de pessoas que um era muito mais analítico, o outro era muito mais operacional, a outra era mais criativa, e a gente se complementava, porque às vezes eu não sou muito criativa, mas minha colega é. Então, juntos a gente pode conduzir as atividades de uma forma que a gente faça uma entrega sensacional para a empresa, né? Então, acho que tanto para a empresa quanto para o indivíduo, trabalhar em equipe, ter essa habilidade, essas soft skills, né, que estão falando agora. Chique isso, hein? Chique, né? Mas a gente está ouvindo falar muito disso, com certeza é um diferencial. E o indivíduo, ele precisa aproveitar essa oportunidade para o seu crescimento pessoal e profissional também, nesse momento que ele está atuando com outras pessoas. Então, Thaís, a gente tem aí na base, né, extraindo um pouco do que você nos traz aqui, na base a gente tem o quê? Relacionamento, né? Relacionamento, comunicação, convivência, entendimento, né, essa busca pelo entendimento do outro, e aí a partir disso a gente começa ou consegue pensar em objetivos, entregas e realizações, né? Antes disso, a gente vai ficar ali se debatendo muitas vezes, discutindo, criando, né, conflitos e algumas coisas nesse sentido. Sim, Seria isso mesmo, é isso mesmo, Luciano. É um objetivo comum, as pessoas têm que estar muito alinhadas, né, com um propósito, com um objetivo, e esse alinhamento é fundamental para que entregue o melhor resultado. E puxando o gancho dessa fala, partindo da sua experiência, né, da sua vivência, qual que é o desafio de se formar uma equipe? Quais são os desafios em se formar uma equipe, né? O que a gente fala tanto nas equipes, todo mundo sabe que elas são importantes, são benéficas para os indivíduos, para as empresas, mas por que é tão difícil formar uma equipe? É difícil porque dentro de qualquer empresa, nós temos uma rotatividade, né, Luciano? E para você compor uma grande equipe, você precisa sim que essas pessoas estejam envolvidas com a cultura organizacional, que ela esteja envolvida com os projetos que envolvem o que ela está fazendo, né, o conhecimento. Ela precisa conhecer as pessoas que estão trabalhando com ela, ou seja, é necessário que tenha uma vivência, né? É necessário que tenha aquela vivência, aquele conhecimento prévio para que consiga atingir os objetivos. Então, a partir do momento que uma pessoa sai, né? Então, seja por uma promoção, ou seja por uma vaga externa, ela acaba quebrando um ciclo importante dentro da empresa, porque aquela pessoa, eu vou ter que colocar uma pessoa agora para se ambientar novamente para a cultura organizacional, para conhecer aquelas pessoas, as pessoas da equipe precisam conhecer essa pessoa nova, então esse eu digo assim que é o maior desafio mesmo, a rotatividade que é natural, né? A gente sabe que é natural, o gestor nem sempre gosta que acontece, né? Mas é algo natural. Então, essa quebra acaba deixando um pouco mais difícil de você consolidar uma equipe durante um bom tempo. E construir uma equipe leva tempo, né? Leva tempo porque é desenvolvimento, né, Luciano? Desenvolvimento, amadurecimento das pessoas para essa convivência, né? Isso não acontece de forma tão rápida como a gente gostaria. E você traz esse ponto da rotatividade que realmente impacta demais. Em alguns segmentos, a rotatividade ela passa de 20%, 30%, né, ao mês. E você imagina, né, trocar 30% de uma equipe todo mês, né? Principalmente varejo, que você comentou, né, que tem o tempo que se gasta com treinamento, né, com integração, sim. Todo esse processo aí custa muito para a empresa e é um custo até quase que invisível, né? Muitas vezes não se percebe mais o custo da folha de pagamento, né, de uniformes Exato. E tal, mas esse custo de você ter um colaborador que ainda não conhece um processo, um procedimento,
a hierarquia, os fluxos da empresa, né? Isso traz retrabalho, erros, problemas com clientes, enfim, até essa pessoa engrenar. Isso falando ali do ambiente mais externo, mas internamente, né, na convivência ali com as outras pessoas, é um ser estranho numa equipe já formada. Então, essa pessoa precisa ganhar a confiança dos demais, ser aceita ali naquele grupo. Então, é um momento de adaptação, né? E isso acaba impactando realmente. E assim, quando a gente fala de uma formação de equipes, não é formou a equipe, essa pessoa já está aqui há bastante tempo, ela tem bastante conhecimento, ela sabe lidar com as pessoas e ponto final. Existe um trabalho de desenvolvimento diário dessa pessoa também, né, Luciana? Então, assim, tem as entregas que ela faz, tem a forma como ela se posiciona, tem o feedback que você precisa dar para ela. Então, esse também é um trabalho que exige muito do gestor, né? Então, quando a gente vai construir uma equipe, não é só colocar aquela pessoa ali, olha, agora esse grupo vai trabalhar e pronto, né? Existe todo um processo aí de desenvolvimento dessa pessoa. Quanto mais o gestor desenvolve, mais potencial essa pessoa vai adquirir, melhores resultados ela vai entregar. Então, é um conjunto de coisas, né? Não é só simplesmente formar uma equipe pronto. Bacana. Você falou em posicionamento e eu vou te fazer uma pergunta agora que talvez seja a pergunta de ouro aqui da nossa aula, porque ela tem a ver com conflito, né? É quase que impossível a gente falar de equipes, convivência, relacionamentos, sem abordar a parte do conflito que, querendo ou não, ele acontece, né? Por mais que a gente não queira que aconteça conflito, em algum momento, pelas diferenças, pelos interesses, de alguma forma conflito vai acontecer, seja por ideias ou seja por diferenças pessoais, etc. Ele vai acabar acontecendo. E, como eu falei, sobre posicionamento, qual é o melhor posicionamento que um gestor, um líder e até mesmo um membro de equipe deve assumir diante de uma situação de conflito? Conflito tem, Luciano, sempre tem, é natural do ser humano. É natural você não concordar com algo que o seu colega está falando, entregando, fazendo, né? É natural do ser humano. E gerenciar esses conflitos também é muito difícil, né? Porque a gente está mexendo ali, muitas vezes, com a essência da pessoa, né? Não é uma tarefa fácil. Eu sempre falo que tem que ter muito jeito, né? De conduzir tudo isso. Mas uma dica que eu sempre dou é, primeiro, espera o barro secar, porque a gente sabe no momento do nervosismo é natural que as coisas não saiam como deveriam, né? Eu sempre falo isso, né, para as minhas equipes, espera o barro secar. Por quê? Porque quando a gente molha o barro e vai tentar lavar um calçado, molha um calçado com barro, quer dizer, né? E tenta lavar esse calçado, vira uma meleca, né? A mesma coisa acontece como a gente está nervoso, né? Então, se a gente esperar esse barro secar, bater o calçado lá, tirar o excesso e lavar, ele fica mais fácil de limpar. A mesma coisa acontece com o nosso posicionamento no momento do conflito. É necessário, sim, um momento de pausa. É necessário esse momento de pausa, de pensar e não fazer nada ali no nervosismo, né? E mais do que isso, uma dica que eu dou é a empatia, Luciano. É você olhar para aquela pessoa e entender o porquê que ela está conduzindo daquela forma, qual o motivo que ela está conduzindo algo daquela forma, ou então ter empatia para a área que ela cuida, né? Porque a gente fala gestão de equipes, né, Luciano? Trabalho em equipe, mas trabalho em equipe ele não se resume a somente um grupo de pessoas, né, trabalhando. Ele pode também ser um trabalho em equipe por área, por exemplo. São várias áreas conduzidas com um único objetivo, uma única entrega, né? Um único objetivo. Os alunos, por exemplo, né? Eu tenho certeza que tem muitas áreas aqui, né, na instituição para que entregue o melhor para os alunos, né? Então, isso também é trabalho em equipe. E quando a gente se depara com uma situação de conflito, uma sugestão, tenha um pouco de empatia pela outra área, pela outra pessoa e tentar entender o que está acontecendo antes de tomar qualquer decisão, qualquer posicionamento, né? Além disso, uma boa conversa sempre resolve, né? Uma boa conversa de alinhamento sempre resolve. Então, eu
daria essas dicas aí para o pessoal. E esses insights são importantes aqui colocados pela Thaisa, porque a gente vive um momento de polarização de ideias, né, onde a minha ideia é melhor ou, né, tenta sobrepor, tenta impor muitas vezes ideias, mas saber ouvir o outro, né, ter esse momento, essa pausa estratégica para uma conversa madura, adulta, uma conversa franca, né, uma conversa tranquila, isso demonstra profissionalismo, isso demonstra maturidade, né, do indivíduo e quer queira, quer não, está em falta na nossa sociedade, né? Então todos nós, né, e sobretudo nossos estudantes que estão aqui passando, estudando, tendo a oportunidade, né, de obter aí a formação superior, que você tenha isso em mente quando você estiver no seu local de trabalho, na sua empresa, com as suas equipes ou como membro de uma equipe, que você tenha, né, essa consciência da importância de se ouvir para ser ouvido, desse momento de, mesmo que você não tenha razão, você recua um pouquinho, espera se acalmar, a outra pessoa se acalmar, mas eu tenho razão, né? Mas eu tenho razão, calma, né? Calma. A gente brinca, deixa dormir, você fala de deixar o barro secar, eu falo de deixa dormir o assunto, no dia seguinte retoma, você vai ver que é outra mente, é outra forma de enxergar aquele assunto e muitas vezes consegue, com uma conversa bem mais branda, uma solução, né, que talvez naquele momento mais quente não chegaria. Isso está em falta, né? Essa maturidade emocional está muito em falta hoje dentro das empresas, porque é um turbilhão de coisas, né, Thaís? É pressão por resultado, é muita informação que a gente precisa administrar, é pressão no trabalho, na faculdade, em casa, então a gente vive sob pressão, em algum momento acaba extrapolando, né, passando da conta, e às vezes nem é um problema na empresa, às vezes é um problema fora da empresa que acaba impactando, e muitas vezes as pessoas falam, os problemas pessoais têm que ficar da porta para fora da empresa, já foi o tempo disso, né? As pessoas são seres integrais e onde nós vamos, nós levamos tudo e aquilo vai com a gente também. A empatia que a Thaisa trouxe, né? De considerar que aquela pessoa pode não estar bem, talvez ela teve uma atitude, teve uma postura ali que não agradou, mas não foi da intenção e você já a conhece, sabe que não é da índole daquela pessoa, calma, paciência, não precisa responder no mesmo tom naquele momento. Acho que dá para encaminhar muitas coisas de forma mais tranquila, agindo assim, né? Um pouco mais consciente. E quantas vezes, né? Eu vou falar por mim, eu me arrependi de ter falado algo naquele momento de nervosismo, ou de ter respondido um e-mail ali, né, meio afiado, né, Luciano? E-mails, né, os e-mails, porque por trás do teclado todo mundo é valente, né? Uhum. É natural. E muitas vezes o que está escrito, nem sempre também a pessoa... É aquilo que ela está querendo dizer, né? Então, como eu já me arrependi muito em vários momentos de ter tomado uma atitude no momento do nervosismo, hoje eu faço esse exercício de parar, talvez deixar para outro dia, vamos acalmar, porque é natural, e isso é natural do ser humano. Então, esse autocontrole ele é muito importante. E o gestor também tem um papel importante nesse momento, que diante de um conflito ele precisa também ouvir as partes, né, para poder também conduzir a melhor forma aí de conciliação, de resolução desse conflito. Então, o gestor também, como espelho, né, eu sempre falo que o gestor é espelho, ele precisa ter calma, ouvir e conduzir também da melhor forma possível para resolver o problema. Show de bola. Bom, a gente está falando aqui sobre algumas características, né, já desse perfil de um componente de equipe, e eu estendo aqui a pergunta, Thaís, para a gente avançar, do seguinte: quais são as habilidades básicas necessárias para que uma pessoa, um profissional, consiga verdadeiramente trabalhar em equipe, atuar em equipe, nesse formato que a gente está aqui propondo? Bom, a gente já falou de várias, né, Luciano? Vários insights já vieram. Vários, assim, mas saber ouvir, então, né, saber ouvir, falar no momento correto, respeitar o que o seu colega está propondo, respeitar o que ele está falando,
E aqui a gente não está dizendo que a gente precisa concordar com tudo, não, esse momento também de troca, ele é muito importante, né? Então, saber ouvir, saber falar, saber administrar ali, então, aquele conflito que a gente acabou de falar, né? Que vai ocorrer sim. É muito importante que você, enquanto integrante de uma equipe, passe confiança para os demais integrantes. Uma coisa que acontece muito, Luciano, às vezes eu estou vendo ali, temos tarefas distintas dentro da mesma equipe, estou vendo que alguma coisa vai estourar ali para você e você não está enxergando. Por que não eu, enquanto colega de equipe, não posso, Luciano, dar um toque para o Luciano e falar, Luciano, olha só, tem algo acontecendo aqui que talvez, né, você não tenha se atentado. Poxa, essa é uma parceria tão legal, né? Então, por que não apoiar o seu colega também? E além disso, ter muita calma, muita disposição, focar no resultado, né, Luciano, para que aconteça as melhores entregas aí dessa equipe. Eu acho que tem muitas. Se a gente ficasse aqui falando, né, ficaríamos aí um bom tempo, mas eu acredito que essas sejam assim, as principais para que possa ter um ambiente agradável, saudável aí dentro de uma empresa. Não precisa ser um super-herói e nem não. ter habilidades paranormais e nem não falar bem para tudo, jamais, né? Jamais. Precisa ser franco, precisa saber se posicionar, precisa saber se comunicar, saber ouvir, respeitar, né, as diferenças, entender o propósito, entender o objetivo que está sendo construído. Acho que vai longe, né? Vai longe. E mais do que isso, é a construção de você enquanto profissional. O seu posicionamento, muitas vezes, diz muito sobre você. A forma como você se posiciona, a forma como você fala, a forma como você recebe, diz muito sobre a sua personalidade. E a gente é muito observado, né, Luciano? A gente é muito observado. Então, além do seu desenvolvimento, ali, nesse momento de trabalho em equipe, as pessoas também estão te observando, as pessoas também estão vendo as suas características positivas que podem aí trazer para você uma ascensão profissional muito bacana também. Show de bola. Thaísa, para a gente fechar, a última pergunta que eu te faço é a seguinte: a gente ouve muito falar atualmente sobre equipes de alta performance, tá? Formação de equipe de alta performance é um grande desafio e tal. O que caracteriza uma equipe de alta performance? O que seria, né, essa ideia de uma equipe de alta performance, de uma equipe comum, convencional? O que é essa alta performance? Alta performance, a gente costuma dizer que são pessoas com propósitos muito bem definidos. Cada uma ali dentro dessa equipe sabe qual é o objetivo, sabe o que precisa ser feito e tem muito no sangue ali que a sua entrega vai ter um grande diferencial para a empresa, né? Ter uma equipe de alta performance é ter, sim, profissionais com personalidades diferentes, que possam pensar diferentes e que possam conduzir aí as suas entregas de uma forma, com uma eficiência além de uma equipe comum, né? Então, uma equipe de alta performance, eu acredito que seja uma junção de pessoas diferentes, com objetivos muito bem definidos, com uma estratégia para as melhores entregas. Bacana, show de bola. Então, são pessoas com habilidades diferentes, né, complementares, com um único propósito de entregar, né, esse resultado único e cada um ali compondo uma parte desse resultado. Exatamente. Legal. Muito bem, pessoal. A gente chega ao final aqui da nossa aula, onde nós falamos aqui sobre o trabalho em equipe e seus benefícios. Thaísa, o meu muito obrigado. Imagina, por aceitar o agradeço. convite, por compartilhar um pouco da sua experiência. Legal. Muito obrigada pelo convite, Luciano. Um prazer estar aqui. Espero ter contribuído aí um pouquinho, né, para a formação dos estudantes nessa disciplina tão importante. E estamos aí, né, à disposição para que vocês precisarem. Muito bem. Então é isso, pessoal. Fechamos mais uma aula aqui da nossa disciplina. O meu muito obrigado pela sua atenção, pela sua parceria aqui ao longo da nossa jornada. Eu espero que os conteúdos aqui abordados tragam reflexões importantes e legais aí para você, que fichas possam cair e que você possa ser um excelente gestor de equipes e também um excelente membro de equipe e obtenha muito sucesso e prosperidade. Um forte abraço, até a próxima aula.
Tchau, Um tchau. abraço, pessoal.